E aí, família, beleza? Como todos sabem, eu sou o Tato. Todos me conhecem como Tato, mas meu nome é Wender. E hoje eu tô aqui pra falar sobre salvação. Por que eu tô aqui pra falar sobre salvação? Muitas pessoas confundem quando se trata de salvação. O que elas confundem? No sentido de como elas são salvas. Muitas pessoas acham que a salvação, elas conseguem a salvação por coisas que elas fazem, ou por elas serem uma pessoa boa. Tipo, eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa, eu faço muitas coisas boas, ajudo as pessoas, sou caridoso e tal. E elas têm um erro em achar que porque elas são pessoas boas, elas vão ser salvas. O problema é isso. Elas confundem, elas acham que porque elas são pessoas boas, elas vão ser salvas. E isso que basta. O importante é ela ser uma pessoa boa. E não elas acreditar que existe um Deus. Não elas acreditar que existe uma pessoa que veio e morreu por elas para salvar elas. Elas acreditam que porque elas são pessoas boas, porque elas são pessoas que fazem o bem a todos, elas vão ser salvas. Só que a palavra de Deus, ela diz o contrário pra gente. Olha o que a palavra de Deus diz pra nós sobre salvação. Nosso versículo base vai ser esse daqui, ó. Efésios 2, 8 até o 9. Pois sois salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o que esse versículo está querendo dizer aqui? Que nós somos salvos não por obras, não pelo que a gente faz. Entende? Então o motivo pelo qual eu falo que a gente não é salvo porque a gente somos pessoas boas é exatamente por isso. A palavra diz que a salvação não é por obras. Então aqui já dá pra gente entender que o que a Bíblia diz pra gente é que não adianta a gente ser uma pessoa boa e não ter fé. E não se trata tipo ter fé, mas se trata de ter fé nas coisas que Jesus fez. Acreditar na obra da cruz, acreditar no sacrifício de Jesus para salvar o mundo. Ou seja, se eu não acredito em Cristo, se eu não acredito em Deus, não tem como eu ser salvo. Por quê? Porque a salvação, ela opera por fé. Se eu não tenho fé, não tem como eu ser salvo. Então não adianta, eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Eu posso dar sobre em questão de ser uma pessoa boa, eu posso ser até melhor do que muitos cristãos. Eu já ouvi pessoas falando, tem pessoas aí que é muito melhor do que muita gente que está dentro da igreja. Só que a questão da salvação não se trata do que eu faço, mas sim no que eu creio. Então a questão da salvação, é essa. Eu tenho que acreditar em Deus, eu tenho que acreditar em Jesus para mim ser salvo, para mim poder ser salvo. Então, a questão não se trata do quanto eu faço coisas. Mas então se não é por obras, porque
Por que que a gente tem que fazer coisas mesmo a gente sendo salvo? Porque a palavra de Deus, ela também diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, eu não faço porque para mim ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo. Entende? Então não se trata de eu fazer para ser salvo. Eu faço porque eu sou salvo. E para minha fé funcionar, porque eu preciso de obras para ela operar, por causa que a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Então eu preciso de obras também. Então o motivo pelo qual a gente faz não é porque a gente quer ser salvo. O motivo que a gente faz coisas não se trata de eu vou fazer para mim ser salvo. Não, eu já sou salvo, então por isso eu faço. E a Bíblia ela é bem clara quanto à salvação. Como eu sou salvo? Como eu sou salvo, tá? Só tem um jeito de você ser salvo. Como eu falei, pela fé. E a Bíblia também fala em Atos 16, do 30 ao 31, olha o que ele fala, olha o que a Bíblia fala. Então levou para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E ele respondeu: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Ou seja, eu tenho que crer no nome de Jesus, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que crer. Então se trata muito mais de você ter fé do que você fazer coisas. Não tira a importância de você fazer as coisas, não tira a importância de você ser uma pessoa boa, mas a questão, eu não posso negligenciar isso, falar que porque eu sou uma pessoa boa, eu sou salvo, mesmo eu não acreditando em Deus, mesmo eu não acreditando em Jesus. Entende? Então é um erro das pessoas acharem que porque elas são boas, tipo assim, eu sou ateu, mas eu sou uma pessoa muito boa. Não adianta você ser uma pessoa muito boa se você não acredita em quem realmente salva. Entende? Então é sem lógica eu afirmar que eu sou salvo porque eu sou uma pessoa boa, sendo que eu não acredito na obra da cruz, sendo que eu não acredito no que Jesus fez para salvar o mundo e para me salvar. Entende? Então não tem lógica eu ser salvo dessa forma, só porque eu sou uma pessoa boa. Romanos 10, 9 também afirma a mesma coisa. Olha o que fala. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, eu tenho que acreditar no que a Bíblia fala sobre o que Jesus fez. Então não é simplesmente eu ser uma pessoa boa que eu vou ser salvo. A questão da salvação se trata de eu acreditar no que Jesus fez para salvar o mundo e os pecadores. A questão é essa. Eu preciso acreditar nisso. Agora, se eu não acredito em Deus, se eu não acredito em Jesus, não tem como eu ser salvo e nem como eu agradar a Deus, porque a Bíblia também fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, de qualquer forma eu tenho que ter fé. Muitas pessoas falam sobre fé, mas fé em quê? Entende? Então não se trata de apenas ter fé. Eu acredito que coisas extraordinárias acontecem. Mas por que você acredita? No que você acredita? É por meio de quem a sua fé? Ou você tem fé em você? Entende? A salvação não se trata de meritocracia. Não se trata disso. Não se trata de eu faço para me merecer. Não. Você é salvo. Você é salvo por acreditar, por ter fé que você é salvo.
A questão é essa. O sentido da salvação é essa. E algumas pessoas elas dizem algumas coisas que não está alinhada com a palavra de Deus. Então eu não posso afirmar, eu sou salvo, sendo que eu não acredito em nada que a Bíblia fala pra mim. Entende? E talvez você fale, eu amo Deus, eu amo Jesus, mas a Bíblia eu não levo muito em consideração, não. Deus, ele colocou a sua palavra acima dele. Então se você não acredita em Deus, se eu não acredito na palavra dele, entende? Que a palavra dele está acima de Deus. Deus ele colocou a palavra dele acima dele. Então a questão eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz para mim. Então, e não há salvação em outro nome. Porque o que Atos 4:12 fala: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devemos ser salvos. Ou seja, não tem nenhum outro nome que nos salve. Apenas o nome de Jesus, apenas Jesus salva a gente. Apenas a gente acreditar em Jesus, apenas a gente crer nesse nome e crer no que ele fez na cruz pra gente ser salvo. Então não adianta eu querer buscar a minha salvação sem Jesus. Não adianta eu querer ser uma pessoa boa e dizer, eu sou salvo porque eu sou bom, sendo que a palavra diz que a nossa salvação não é nem por obras, não é por obras. Então não tem outro jeito de ser salvo. Você pode até querer dizer, não, eu vou ser salvo mesmo não acreditando na palavra, mesmo não acreditando em Deus, mesmo não acreditando em Jesus. Só que você está sendo equivocado, você está se iludindo, você está se enganando. Você não está enganando ninguém, você está enganando a si mesmo. Porque você acha que porque você é uma pessoa boa, porque você se diz melhor do que muitos cristãos, muitas pessoas que estão dentro da igreja, porque você faz muita coisa boa para muita gente, mais do que os cristãos, mais do que as pessoas que estão dentro da igreja faz, você é salvo. Só que a questão é, você não é. Então a gente tem que entender muito bem isso, porque eu vejo muitas pessoas achando que porque elas fazem isso ou porque elas deixam de fazer tal coisa, elas vão ser ou não ser salvas. Então a questão não se trata de obras. A questão se trata no que você acredita. A questão se trata de fé. Você é salvo pela fé. Você é salvo mediante a fé. Então o que eu queria falar para vocês hoje é isso. É sobre salvação. Você precisa entender que salvação está bem mais além do que fazer coisas boas. Entende? Não se trata de obras. Se trata de fé. Se trata no que você acredita. Você acredita que Jesus morreu, ressuscitou para salvar o mundo? Se você acredita nessas coisas, certamente você é salvo. Mas a salvação ela é isso. Então eu não posso afirmar que porque eu sou uma pessoa boa, eu vou ser salvo. Entende? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje. Beleza? É nóis.